Olá amigos, eu sou o Kaiser, faço parte do projeto Oficinas da Alma, sou formado como terapeuta de vida passada e captação psíquica pelo professor Godinho, que também faz parte do projeto Oficinas da Alma. Esse projeto que tem como eixo levar a vocês o conhecimento do psiquismo humano, da natureza humana, da TVP, da captação psíquica. São muitas dúvidas, muitas curiosidades que as pessoas têm com relação à TVP e à captação psíquica. Professor, por que tantas dúvidas? Por que essa insegurança tão forte com relação à TVP e à captação psíquica? Bom, tudo aquilo que se trata de psiquismo humano e que tangencia as questões espirituais, sempre houve uma reserva sobre o assunto. Isso foi muito mistificado no passado, ou mitificado, e hoje nós temos uma rejeição ainda muito forte sobre esses estudos pelas religiões, uma série de religiões, que por questão de domínio, tentativa de domínio da alma, porque não há um domínio, há só uma tentativa de controle dessas questões, de domínio dessas questões. Então se disseminou muitos medos, muitas dúvidas, muitos questionamentos e se condenou muito os estudos e as pesquisas, as vivências sobre as questões espirituais e psíquicas, que no fundo é a mesma coisa. Porque quando nós tratamos de psiquismo, ou quando nós tratamos das questões corriqueiras do dia a dia, que são do ser humano, nós estamos tratando das questões espirituais, porque nós somos espíritos encarnados. Se somos espíritos encarnados, ou espíritos usando temporariamente um corpo físico, todas as nossas questões, todas as nossas vivências, experiências, são questões espirituais, são relacionadas ao nosso lado espiritual. Então, quando eu falo de coisas astrais, espirituais, psíquicas, mentais, eu estou falando da mesma coisa, porque eu estou falando de quem? Do ser humano, da natureza humana, da nossa natureza. Então, a grande verdade é que nós não precisamos ter receio de nada disso, porque todos nós vivemos por um tempo na carne, nascemos, vivemos, morre o corpo físico, porque nós não morremos. Nós, há muitos anos, conversamos com os espíritos, né? E isso não somos só nós que fazemos. Desde que o mundo é mundo se sabe que as pessoas com corpo de carne conversam com os espíritos, que os espíritos se manifestam, então não é proibido, não existe lei que proíba, não existe condenação divina, existe condenações religiosas, por preconceitos, por interesses, sabe, sei lá, outras porquês aí. Então, se nós, desde que o mundo é mundo, desde que se sabe, tem notícia da humanidade, se contato com o mundo espiritual, não há razão para termos receios ou medos dessa outra dimensão. E, querendo ou não, todos nós viemos dessa dimensão espiritual e para lá retornaremos cedo ou tarde, querendo ou não querendo. Até porque quando Deus criou os universos, quando Deus criou o ser humano, Ele não pediu a opinião de ninguém, Ele simplesmente fez, determinou que assim fosse, e nós é que temos que nos submeter às leis divinas, né? Porque manda quem pode, quem tem conhecimento, e obedece quem tem juízo, se diz, né? E não tendo juízo vai ter que obedecer do mesmo jeito, porque perante as leis divinas nós não temos nenhum poder. Então, nós temos que aprender sobre isso. O correto, o inteligente, o sensato é nós estudarmos a realidade psíquica ou espiritual e aprendermos sobre isso e aprender as técnicas de como acessar as informações contidas nessa outra dimensão, contidas no nosso psiquismo, que é a dimensão oculta, em grande parte, na maior parte, porque tem muita coisa que vem à tona também, vem à nossa consciência, e nós tomamos conhecimentos por causa das lembranças, mas o correto é estudarmos isso, aprendermos sobre isso e preferencialmente aprender técnicas de tratamento dos problemas gerados pelo afloramento dessas memórias de passado ou pelo acúmulo de energias negativas nas nossas estruturas psíquicas ou espirituais. Então, quanto mais nós soubermos sobre nós mesmos, sobre a nossa natureza, e essa recomendação é muito antiga, eu vou começar só de 5.000 anos atrás, que já no hinduísmo se recomendava o conhecimento
da própria natureza, que isso libertava a pessoa de muitos problemas, chegando na filosofia budista, que recomendava o desapego e o cultivo de virtudes, que é o desapego de memórias ou de conteúdos negativos ou de conceitos equivocados ou preconceitos. E depois, na filosofia grega, que recomendou o conhece-te a ti mesmo, que quem tivesse esse conhecimento conheceria os deuses e o universo, ou seja, conheceria as manifestações do oculto, e chegando em Jesus, que diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então não há razão para nós termos receio do autoconhecimento, receio de conhecer a realidade espiritual, porque isso só nos liberta de medo, de temores, de inquietações, nos liberta de conteúdos negativos, de memórias negativas, e nos dá uma condição de uma vida mais tranquila, mais saudável e mais feliz. E a certeza de que com esse conhecimento nós temos nas mãos uma ferramenta que pode nos libertar de muitas coisas e nos possibilita auxiliar os outros. Tanto que é do conhecimento de todos, a terapia de vida passada, as terapias psíquicas ou psicológicas, até mesmo psiquiátricas, muitos abordam essas questões, a apometria, que é uma técnica de trabalho fraterno, e a questão da captação psíquica. E essa é a razão de nós estarmos aqui no Projeto Oficinas da Alma, divulgando esses conhecimentos a vocês, trazer segurança à luz do conhecimento. Um grande abraço.